Olá, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja em paz com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes, que fala sobre a juventude. Um conselho aos jovens. Ainda que eu acho que a juventude seja um estado de espírito. E a advertência que o Eclesiastes faz aos jovens é a seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás não tenho prazer neles. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Sabe, quando somos jovens, sempre achamos que somos super-heróis, que nada pode acontecer conosco, que Deus está distante de tudo e que podemos tudo. A morte para nós, nessa fase da vida, é algo distante, fora de preocupação. Mas um conselho sábio diz que alguns erros que cometemos na juventude nos prejudicarão para o resto da vida. E é verdade. Há jovens que se contaminam com doenças que carregam para o restante de suas existências, por um erro que poderia ter sido evitado. Outros, um relacionamento que vai trazer dor de cabeça para o restante de suas vidas. Dizem alguns desses jovens, depois que a crise se instala, que a carne é fraca. Ora, meu amigo, minha amiga, a carne só é fraca quando o espírito é fraco. E o espírito só enfraquece por falta de vontade nossa. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás não tenho prazer neles. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, antes do dia em que tremerem os guardas da casa. Esses guardas da casa, meus amigos, são as tuas mãos que ficarão enfraquecidas e vai te faltar as forças para ganhar o teu sustento, para fazer as coisas com esses guardas que hoje são fortes. Se não aproveitar o momento de agora e junto de Deus preparar o teu futuro, nos dias maus você dirá, não tenho prazer neles. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. E quando se curvarem os homens fortes? Quando suas pernas, que com a chegada da velhice os dias maus não terão a mesma força, senão pela misericórdia de Deus que te tem acompanhado a vida inteira. Quem te ajudará a não ser o Altíssimo? Que será de ti quando as tuas pernas, ou homens fortes, como diz o livro, não puderem aguentar levar teu corpo? Já observou, meu caro amigo, minha cara amiga, a dificuldade de um idoso com suas mãos trêmulas e seu andar quase rastejando os pés? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás não tenho prazer neles. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos. Hoje
Temos a bênção de ter todos os nossos moedores, nossos dentes, prontos para uma alimentação possante, mas chegará um dia em que eles cessarão, por já serem poucos, como diz o livro. Só na presença de Deus teremos o conforto de reconhecer que a vontade dele está sendo feita no caminho natural de toda criatura humana, e não murmuraremos contra o nosso caminho natural. E para fechar essa conversa amiga de hoje, repito mais uma vez o verso do livro. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Os que olham pela janela, os que olham pela janela. O que será de nossos olhos na velhice? Esses que olham pela janela. Essas advertências do livro de Eclesiastes não são, queridos, mera poesia. São conselhos sábios para nos lembrarmos de Deus enquanto os guardas da casa, os homens fortes, os moedores e os que olham pela janela ainda nos permitam ter a fé e a obediência a Deus enquanto há tempo. Assim, meu amigo, minha amiga, trago uma última advertência da bela sabedoria que Salomão nos deixou nesse livro e que diz o seguinte: sê alegre, jovem, na tua mocidade, e se anime no seu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Remove da tua carne o mal, porque a mocidade é o nascer da manhã da vida e são vaidades. Que possamos aproveitar e beber dessa fonte de sabedoria que Salomão nos trouxe. Que a paz esteja com vocês. Até a próxima, amigos.